tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, todos os concurseiros, nação concurseira. São as melhores pessoas, velho. Melhores pessoas são os concurseiros. Depois eu vou explicar o porquê. Fala galera, professor Wesley Reis com vocês. Vamos tratar hoje do artigo 18, Organização Político-Administrativa do Brasil. É um tema que recorrentemente cai em prova. Ele não só cai, como ele despenca. Próximo concurso que vai ter é o que? Polícia Civil, DF e DEPEN. Vai cair uma questão. Eu aposto com vocês que vai cair uma questão. Em um desses dois concursos vai cair uma questão de organização político-administrativa do Brasil. Então vocês que irão prestar esse certame, prestem bastante atenção na aula, porque é um tema pequeno, só que complica, porque tem 3 prerrogativas que são parecidíssimas. Se vocês não se atentarem, vocês vão acabar caindo. Então vamos iniciar agora, partindo do caput do artigo 18. Trata aqui: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, os municípios, Distrito Federal, todos autônomos. Lembre, não são independentes, são autônomos. Não é como os 3 poderes são harmônicos e independentes entre si. Eles são autônomos nos termos dessa Constituição. Aí vai perguntar: professor, mas eles não são independentes? Depende da prerrogativa que ele vai exigir. Humberto Ávila, nos seus estudos de hermenêutica constitucional, preleciona que se o constituinte não fez menção especificando um artigo, por que nós iremos fazer? Entendeu? Então, se a Constituição não especificou e o STF também não declarou nada contra, é porque essa norma rege o que está previsto ali. Então vamos lá. Parágrafo 1º trata que Brasília é a capital federal do Brasil. Todos sabemos disso. Por que Brasília é a capital? Aí a gente vai lá para a história. Tanto sua posição geográfica quanto sua estrutura foi totalmente feita em prol disso, no meio do Brasil, para facilitar o comércio, os encontros, as reuniões com todos os representantes das 5 regiões do Brasil. Parágrafo 2º trata aqui: os territórios federais integram a União. Vejam bem, territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração em Estado de origem serão reguladas em lei complementar. O que é lei complementar? Lei complementar é aquela votada no Congresso por maioria absoluta, não é maioria simples ou relativa, é maioria absoluta. Gravem: território federal só pode se transformar em Estado ou se reintegrar por maioria absoluta, que é, no caso, lei complementar. A gente hoje não temos mais território federal. O último que nós tínhamos era o território de Fernando de Noronha, que está reintegrado ao estado de Pernambuco. Foi o nosso último território federal. Na aula passada a gente viu que território federal só pode ter 4 deputados federais e 1 governador quando o território tem mais de 100 mil habitantes. Já vimos isso, né? Não? Então vamos lá para o parágrafo 3º. Compreendam agora, atenção, por favor, atenção nessa prerrogativa aqui. O parágrafo 3º e o parágrafo 4º, grifem no material de vocês as diferenças. Eu vou falar com você aqui agora. O 3º fala dos estados e o 4º fala dos municípios. Então vamos pela hierarquia. Os estados podem incorporar entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais. Agora, grifem: mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Vou ler novamente. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais
mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito. Marquei uma bola em prol do plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Por que eu estou grifando isso? Já já vocês vão entender. Parágrafo 4º. A criação, incorporação, fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro de limites determinados por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito das populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e fornecidos na forma da lei. Vamos lá. O que isso quer dizer? No parágrafo 3º, ele depende de um plebiscito e depois de uma aprovação deste plebiscito na forma de lei complementar pelo Congresso. Ou seja, o que é plebiscito? Plebiscito é quando o governo ele pergunta antes e faz. Tivemos o plebiscito de 2011, foi o último, salvo engano, o último plebiscito que tivemos foi sobre a divisão do estado do Pará, que é dividido entre Marajó e Pará. Foi isso, 2011. Então, o governo pergunta antes e o povo pergunta antes e faz a lei depois. O plebiscito mais didático que temos e mais conhecido é o de 1993, que foi qual regime, qual sistema de governo vamos ter no Brasil, e o povo escolheu sistema presidencialista. Então, isso é sindicato. O que é referendo? Referendo tivemos em 2005. Referendo o governo faz e pergunta depois. Em 2005 tivemos a promulgação do Estatuto do Desarmamento, Lei 11.340. É o que trata das prerrogativas do porte, posse, transporte de arma, aquisição, entre as coisas, que vocês verão mais especificamente com o professor de legislação extravagante. Então, referendo, ele faz e depois pergunta. O governo fez o Estatuto do Desarmamento e pergunta ao povo o que vocês acham desta lei, deste referendo. O pessoal falou, não gostei, dificultou o acesso à arma para a população de bem. Não estou entrando no mérito político, e sim trazendo fatos que contribuíram para esse estudo. Então, o povo a maioria não gostou do Estatuto do Desarmamento, mas ele está valendo até hoje. Então, é mediante a aprovação diretamente da população interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar, a união dos estados. E o quarto, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro de limites determinado por lei complementar federal. Vejam bem, ele será feito dentro da lei estadual no período que a lei complementar federal determina, mediante o plebiscito e consulta prévia à população. Ou seja, esse consulta prévia e plebiscito praticamente está tendo um pleonasmo, uma redundância, mas é o que está no texto. Se o constituinte botou, não sou eu que irei dizer que ele está errado. As populações dos municípios envolvidos após divulgação de estudo de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Ou seja, vamos ver se podemos unificar esse município, como teve em 1985 o estado mais novo da Bahia, é o estado mais novo, o município mais novo que a Bahia tem é o município de Luiz Eduardo Magalhães, que antes era dividido entre Mimoso do Oeste e Luiz Eduardo Magalhães. Então, após este plebiscito, estudo de viabilidade municipal, consulta prévia à população, publicado e apresentado na forma da lei, o prefeito, juntamente com o governador, unificaram essas duas cidades e formaram somente a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, uma grande potência do interior do oeste, do interior baiano. Então, essas são as diferenças entre o parágrafo 3º e o parágrafo 4º do artigo 18, que trata da organização político-administrativa do Brasil. Temos mais prerrogativas dele, mais específicas,
só que vamos tratar em momentos oportunos, que fala diretamente somente dos municípios, dos estados, dos territórios federais. Hoje pegamos a norma geral, para a gente ter uma base, ter uma ideia do que é e depois aprofundarmos esse conhecimento. Valeu? Sigam, comentem, compartilhem, manda para os amigos. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um like também. E é isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Valeu? Forte abraço.